Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus seja em nossos corações. Que nesses tempos difíceis de pandemia, nós possamos refletir com clareza, com coragem, com fé e perseverança. Tudo isso irá passar e nós precisamos ter, em todos esses momentos, uma grande lição. A lição do crescimento espiritual diante das aflições e de todas as dificuldades que estamos passando pela fé nas palavras de Cristo. Por isso, temos hoje um estudo para a nossa reflexão, cujo título é Mediunidade Gratuita. Mediunidade que é um dom dado por Deus, pelo Pai Criador, para que possamos realizar esse intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. Intercâmbio esse que tem como principal objetivo fazer com que o plano espiritual participe do nosso crescimento, da nossa evolução, de forma tranquila, de forma equilibrada, para que possamos cada vez mais crer na grande mensagem que o Espiritismo nos traz, que é a mensagem da evolução espiritual através da prática do bem. Por isso, o nosso estudo de hoje começa com Kardec nos colocando a seguinte situação. Os médiuns atuais, e aí ele diz, pois que também os apóstolos tinham mediunidade. Na verdade, mediunidade não foi nada criada pelo Espiritismo. Mediunidade, ela existia desde que o primeiro espírito encarnou nesse planeta. Esse dom, essa capacidade de comunicar-se com o plano espiritual, é algo que sempre esteve presente nesse planeta. Na Grécia Antiga, através das pitonisas, as sacerdotisas de Apolo, que recebiam mensagens no Antigo Egito e desde os sumérios, os assírios, passando pelos hebreus e por todos os povos até hoje. Toda a existência nesse plano terrestre, as comunicações com o plano espiritual sempre existiram. Por isso, Kardec diz, os médiuns atuais igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. E eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Então, mediunidade não é algo que você aprende pelo treinamento, pelo estudo. Mediunidade é um dom. Mediunidade é dado de graça. E aí a palavra graça tem um duplo sentido, né? Que nós normalmente atribuímos ao de graça por não ser pago. Mas não é esse o termo a que nos referimos. O termo graça aí é a graça de Deus, é a bondade de Deus em nos dar um dom para que possamos utilizá-lo para o bem, para a evolução própria e para a evolução daqueles que partilham conosco esse plano físico. Deus quer que a luz chegue a todos, ou seja, Deus dá oportunidade a todos. Ninguém é discriminado, ninguém é penalizado no sentido de castigo dado por Deus, mas sim de um castigo adquirido por cada um de nós, porque demos passos errados, porque nos equivocamos nas nossas atitudes diante dos nossos irmãos. Então, se cada um de nós passa por dificuldades, é porque essas dificuldades foram criadas por nós mesmos, através dos nossos enganos
através das nossas más atitudes, seja nessa ou em outras encarnações. Então, Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição dos que pranteiam, sou pobre. Então, a palavra dai de graça tem o sentido da graça dada por Deus que alcança a todos os seus filhos, indiscriminadamente. Seja ele pobre ou rico, homem ou mulher, em qualquer país que ele habite desse planeta, ele tem o dom, ele recebe essa graça, de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua missão, de acordo com o planejamento feito também, ainda no plano espiritual, antes da sua encarnação. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Não importa o país em que você se encontra no planeta, a mediunidade vai acontecer, porque esse dom ele faz parte desse processo construtivo. E ele vai acontecer para a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. E a gente sabe que muitas pessoas fazem uso desse dom, fazem uso da sua mediunidade, através de jogos de tarô, jogos de cartas e diversas outras situações para ganhar dinheiro. E aí começa o equívoco, aí começa o erro, aí começa o endividamento espiritual. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto possessão. Então, os bons espíritos, os espíritos mais evoluídos, eles não estão à nossa disposição. Eles não aparecem a todo momento. No momento em que são evocados, eles irão aparecer. Eles aparecem quando existe um trabalho sério, voltado para o bem e para um médium, que se utilize disso para o bem. Agora vocês podem pensar, mas também existem médiums que utilizam seus dons para atitudes erradas. Sim, existe. Porque existe o livre-arbítrio. O médium, ele tem o direito de usar esse dom para aquilo que melhor lhe convier. Porém, segundo as palavras de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então não podemos esquecer, quando um médium faz mau uso desse dom, ele vai ter que arcar com o prejuízo que ele está gerando, com a dívida que ele está acontecendo. Como recentemente nós tivemos o caso de um médium muito famoso que enriqueceu, que adquiriu bens, que iludiu centenas de milhares de pessoas porque usou mal a sua mediunidade. Né? Um caso recente que foi muito divulgado pela mídia. O simples bom senso repele semelhante ideia. Repele a ideia do mau uso. Não seria também uma profanação evocarmos, por dinheiro, os seres que respeitamos ou que nos são caros? Não é interessante a gente refletir sobre isso? Lidar com um dom dado por Deus, por brincadeira, ou apenas pela necessidade egoísta que temos de querer saber notícia, por exemplo, dos nossos entes que já desencarnaram? Muito cuidado, a gente precisa ter ao refletir sobre isso. É fora de dúvida que
que se podem assim obter manifestações. Mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Não devemos esquecer também que quando nós evocamos, quem é que irá aparecer para dar sinais de que o plano espiritual está se manifestando? Se existe uma evocação feita de maneira equivocada, aqueles que aparecem podem ser espíritos pouco evoluídos, espíritos que aparecem para brincar, para abusar daquele direito errado, equivocado que o médium está fazendo do seu dom. Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva de espíritos inferiores, quer dizer, todo o conjunto de espíritos maliciosos, enganosos, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder aos que se lhe pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Olha que perigo nós corremos quando evocamos os espíritos e dada a situação de que não sabemos quais são os espíritos que irão acorrer ao nosso chamamento. E aí o risco é muito grande de estarmos recebendo espíritos que vêm somente para, de forma leviana, trabalhar conosco. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, no momento em que ocorre um interesse de comunicação espiritual, é preciso que não haja interesse material, interesse em atender às necessidades específicas do médium por vaidade, por orgulho, por egoísmo. Por isso, está sendo colocado de forma muito clara que humildade, devotamento, abnegação e desinteresse são condições básicas para que a comunicação dos espíritos se dê de uma forma tranquila, equilibrada e com espíritos mais evoluídos. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dor dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. Olha como Kardec vai colocar isso de forma tão precisa. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, imutável com a perenidade, pois ninguém pode contar. Então, o dom da mediunidade nos é dado com o mesmo direito que nos é tomado, como todos os bens que recebemos no plano físico, pois que somos usufrutuários desses bens. Usamos para o bem, fazemos jus ao que recebemos. Usamos para o mal, e aí corremos sério risco de perder o direito a esses bens e sofrer sérios desajustes por isso. Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessário lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido.
Então, o que está sendo colocado nesse momento é que o dom é dado. Mas a partir do momento que nós estudamos o dom da mediunidade, e esse é um aspecto tão sério e tão importante, que Kardec dedicou a ele um livro, dos 5 livros escritos que compõem o Pentateuco kardeciano, um livro específico, que é o livro sobre a mediunidade, né? Que é o livro dos médiuns, que nos traz uma abordagem profunda, uma abordagem muito minuciosa, de forma que precisamos estudar com muito cuidado, para que possamos praticá-la com equilíbrio e fazer bom uso desse direito que nos é dado. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Então, no momento em que nós fazemos mau uso, os bons espíritos se afastam. Os bons espíritos não querem compactuar o mau uso da mediunidade. E aí o problema começa. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, dos bons espíritos. Ela vai acontecer com o concurso dos maus espíritos. E aí, aqueles que o fazem estão seriamente se comprometendo a um resgate pesado, que certamente, pelas leis naturais, irá acontecer. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Então, Kardec está deixando claro nesse momento, nós não somos donos da mediunidade. Nós a possuímos por um crédito que nos é dado. Crédito esse que precisa ser bem utilizado. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Olha como é perigoso esse mau uso. Fazer uso da mediunidade de uma forma essencialmente material e materialista é pôr em prática, no mais alto grau, a sua vaidade, o seu orgulho e o seu egoísmo. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. Então nós sabemos que Moisés, que vagou 40 anos com o povo hebreu pelo deserto, que tinha o dom da mediunidade. E sabemos que é um fato o recebimento dos 10 mandamentos como um dom mediúnico, mas que proibiu que todos aqueles que faziam parte daquele povo, que não o fizessem, porque ele sabia que seria uma atitude que iria degenerar, dado ainda o caráter bastante ignorante daquele povo, que era ainda muito carente e que faria com certeza um uso essencialmente material desse dom, como o fez por diversas vezes. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. E aí
Allan Kardec vai abordar esse aspecto de forma muito clara, lá no Livro dos Médiuns, na parte 2, no capítulo 23, e também no Céu e Inferno, capítulo 11. Então veja aqui, nós temos um livro específico para a mediunidade, que era o Livro dos Médiuns. A mediunidade é abordada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que nós estamos utilizando para o nosso estudo. Ele é abordado no Céu e Inferno, ele é abordado no Livro dos Espíritos. Dada a sua importância, dado ao fato de que a mediunidade precisa ser estudada, o dom precisa ser aprimorado para que seja utilizado de forma justa, de forma a trazer a elevação espiritual para o qual ele foi cedido ao médico, e não trazer o seu comprometimento. E Allan Kardec finaliza: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos, muita vez, à custa de sacrifícios penosos. Né? Porque, o que ele quer dizer com esses sacrifícios penosos? Fazer um curso de medicina são 5 anos na faculdade, mais um período de residência médica e mais uma dedicação que vai para a vida inteira. O médico dedica-se a um estudo ao longo de toda a sua vida, principalmente no mundo como nós vivemos hoje, que se atualiza com uma velocidade muito grande. A cada momento surgem novas tecnologias, novos remédios. Na própria pandemia que nós estamos vivendo, os médicos discutem a cada dia qual será o melhor tratamento, se esse ou aquele remédio, se as vacinas que estão sendo estudadas e produzidas. Portanto, a atividade de um médico é uma atividade de total devoção. E da mesma forma, e Kardec aqui está fazendo essa comparação com o caso da mediunidade, e principalmente a mediunidade voltada para a cura. É algo que o médico precisa estar dedicado a todo momento, ao estudo, à sua prática, e fazendo com que as suas ações sejam voltadas para o próximo, para o bem, para a caridade. O médico dá o fruto de seus estudos. Olha como ele faz uma comparação tão séria, né? O magnetizador, quer dizer, o médium, dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Porque nós sabemos que existem casos em que um tratamento de cura exige uma dedicação tão grande, um trabalho de doação tão grande, que o médium perde as suas energias, desgasta as suas energias, para que o paciente, para que o seu irmão que está no processo de cura, ele consiga obter plenamente a sua cura. Muitas vezes, é uma atividade desenvolvida com uma intensidade muito grande por parte do médium, né? Das suas energias. E aí ele coloca, né? Podem pôr preço nisso, como mensurar isso, como dar preço em algo que você sequer sabe, né? Como esse processo acontece na sua intimidade, na sua cientificidade, né? Se nós mal sabemos, mesmo aqueles médiuns que estudam, que se dedicam, que praticam, como é que se dá o processo científico da ação magnetizadora. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Vejam como a coisa é séria, né? Vender algo que não é dele. Chico Xavier, nos 536 livros que escreveu, ele foi muito claro: esses livros não são meus. O fruto da renda da venda desses livros, ele fez questão de doá-los, porque ele sabia que aquele livro não era escrito por ele. Como ele mesmo dizia, ele era apenas um carteiro, ele era apenas um intermediário. Ele não era o responsável por aquilo, o responsável direto,
por aquilo que estava sendo escrito. Ou seja, Chico Xavier nos dá uma demonstração muito clara, muito equilibrada, muito justa do perfeito uso da mediunidade. A prática do bem voltada para aqueles irmãos que precisam. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Se nós entendemos, né, isso está lá no Livro dos Espíritos, é uma das questões, que Jesus é nosso modelo e guia. E através das nossas atitudes, nós balizamos por aquilo que o Cristo nos ensinou, nada foi cobrado por Jesus, nada pode ser cobrado por nenhum de nós. E Kardec conclui: pois aquele que procura e que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade, não lhe consegue, não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastem dos que esperam fazer deles uma escada onde possam subir. Visto isso, meus irmãos, que nós possamos refletir com bastante clareza, com bastante equilíbrio, sobre o dom da mediunidade. É um dom dado por Deus e cada um de nós deve colocá-lo em prática da forma mais simples, humilde, de forma exclusivamente a levar o bem a todos aqueles que nos rodeiam. Tantos irmãos, nesses momentos de pandemia, que precisam das nossas preces, que precisam da nossa dedicação, dos nossos bons pensamentos. E até mesmo nós, que precisamos estar com os nossos pensamentos firmes, voltados para o alto, na fé, na certeza de que estamos sendo assistidos e que esse é um momento de aprendizagem pelo qual a humanidade está passando. E todos aqueles que perecem, se assim estão, é porque algo de merecimento ali está acontecendo. Possamos estar com os nossos pensamentos voltados ao alto. Nesse momento, mais do que nunca, as nossas ações voltadas para o estudo, para a boa leitura, para que possamos imunizar os nossos ambientes. O nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, o nosso bairro, o nosso planeta como um todo. Pensando sempre naquela frase que o Cristo nos deixou: amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Que esse pensamento faça parte das nossas reflexões todos os dias da nossa vida. E assim, que nós possamos continuar com os nossos estudos nessa doutrina que nos traz tanto consolo, tanto esclarecimento, principalmente nesses momentos tão difíceis que passa a humanidade. Que Deus abençoe a todos, que a paz esteja em todos os seus lares e que possamos sempre estar unidos pela fé no Cristo. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.